Lucas capítulo 5 e o verso 5. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Quero que a igreja só repita esse finalzinho: sob a tua palavra lançarei a rede. Estamos diante de uma palavra, Lucas escrevendo sobre a história de Jesus, todas as suas pregações, e aqui fala muito sobre palavra. E quando fala sobre palavra, nós linkamos, trazemos isso para a nossa vida. A palavra nada mais é, fugindo um pouco da questão bíblica, a nossa palavra é a forma de se comunicar com as pessoas. Nós se comunicamos uns com os outros, se comunicamos com pessoas diferentes, se comunicamos com os nossos irmãos, falamos coisas boas, às vezes falamos coisas ruins também, e a palavra é a forma de nós nos comunicarmos. Mas como somos seres humanos, somos falhos e sempre sujeitamos-nos a algumas coisas, a própria palavra fala em Números capítulo 23, verso 19, e diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que possa se arrepender. Ou seja, está fazendo um paralelo com o ser humano, está nos colocando em uma situação de ser humano que nós podemos mentir, ou às vezes podemos falhar diante da palavra do Senhor ou diante das pessoas, e podemos nos arrepender daquilo que nós prometemos. E nós sabemos também que toda a nossa palavra como ser humano não é falha, nós erramos diversas vezes. E nós sempre somos aconselhados também a não confiar na força do nosso próprio braço. Em Jeremias, no capítulo 17, verso 5, diz: Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, ou que faz a sua força, o seu braço a sua força. Então, quando nós confiamos na nossa palavra, e queremos que a nossa palavra seja mais poderosa, mais fiel, e mais tudo, nós esquecemos que a palavra de Deus é poderosa, muito mais do que a nossa, e é poderosa para transformar, restaurar e dar vida àqueles que precisam de vida na presença do Senhor. Como seres humanos que nós somos, sujeita a todas as paixões do mundo, paixões da vida, e nós sabemos também que acabamos confiando na nossa própria palavra e confiamos na promessa das pessoas. Isso não é errado, talvez a gente dar crédito, confiar nas pessoas, acreditar que elas podem fazer coisas diferentes por nós, e até mesmo nós prometemos para as pessoas e elas confiarem em nós. Mas o salmista nos alerta, no Salmos 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, quando nós começamos a fazer esse paralelo da nossa palavra, do nosso como seres humanos e a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus sempre será importante. Então, se for para confiar, confie na palavra. Se for para buscar, busque a palavra. Se for para viver, viva a palavra do Senhor. E nós precisamos confiar fielmente em Deus. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus, porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós erramos. Então nós somos falhos e automaticamente nós nos frustramos. E às vezes nós pensamos ser alguma coisa. Nós achamos que somos importantes, porque eu sei falar bem, porque eu sei louvar, porque eu sei pregar. Isso não me torna importante. Mas o que torna importante é confiar no Senhor e na força do seu poder. Em Gálatas, no capítulo 6, verso 3, Paulo começa a alertar e diz o seguinte: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo, ele engana a ele mesmo. Quando nós pensamos ser alguma coisa, nós realmente temos que ser. Se nós somos cristãos, pensamos ser cristãos, nós temos que ser cristãos. Nós pensamos seguir a Cristo, nós temos que seguir a Cristo. E não só pensar, porque se nós pensarmos e não praticarmos, se nós não vivermos, nós só enganaremos a nós mesmos, e a palavra de Deus, que é a verdade, não habitará dentro de nós. Quando entramos nesse versículo, no capítulo 5 de Lucas, nós começamos a observar uma história muito linda. Mas antes de entrarmos nessa história, nós precisamos entender o contexto dela. No capítulo 3 de Lucas, começa a falar de João Batista e da genealogia de Jesus. João Batista foi aquele que fez o quê? Preparou o caminho. O próprio profeta, ele relata num livro que fala: a voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, preparai o caminho. Ele saía gritando pelo deserto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. E ele começa a alertar a gente sobre a palavra, pedindo para que nós pudéssemos produzir frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E ele alertava que o machado já estava posto a
árvore. E quem falou isso foi João Batista. O machado já está posto à árvore. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. E nós que estamos na presença do Senhor, nós precisamos dar fruto. E frutos dignos de arrependimento. Jesus veio da descendência de Adão. Veio da descendência de Adão. Veio da tribo de Judá. Foi filho de José e Maria. Foi concedido virginalmente. Não teve nenhuma relação para que Jesus viesse a nascer. Ele nasceu de uma promessa dada por Deus e pelo Espírito ele foi concebido. Ele veio sem pecado. Sem pecado foi levado à cruz. Sem pecado se entregou à morte. E sem pecado ressuscitou para nos dar a vida que nós temos hoje. No capítulo 4 nós entendemos a tentação de Jesus. Jesus foi tentado 40 dias em jejum. E ele teve fome. E o próprio inimigo tentou usar a própria palavra contra ele, e dizendo que está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E ele responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. E pela palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Foi falado aqui ontem, pregado uma palavra abençoada. Foi falado sobre a escola bíblica dominical. É pela palavra que nós seremos estruturados. E é pela palavra que nós alcançaremos vida, e vida com abundância. E não é qualquer palavra, tem que ser a palavra do Mestre, tem que ser a palavra de Jesus, tem que ser a palavra que é digna e fiel de toda aceitação e transforma as nossas vidas, e não só hoje, mas vai continuar transformando hoje, amanhã e sempre, e até a eternidade. Jesus começou a ler o profeta Isaías. Ele pegou o livro e começou a ler. E esse livro dizia o seguinte: e o Espírito de Deus está sobre mim, de Jesus, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar, restaurar e libertar. Jesus foi ungido. O Espírito habitou sobre ele. E ele cumpriu o papel para que ele foi designado. E nesta noite Jesus deixou exemplo e falou: o que eu faço, as obras que eu faço, vocês farão maiores ainda. Então aquilo que você foi designado para fazer, se Deus te deu poder para curar, cure. Se Deus te deu poder para libertar, no nome dele, liberte. Porque é isso, pela graça que nós recebemos. E é pela graça, é de graça que nós ofereceremos às pessoas. Jesus foi para Nazaré. E ele mesmo falava que o profeta não era recebido, não tinha aquele mesmo privilégio na sua própria pátria. Ele foi criado em Nazaré. Ele veio pregar em Nazaré. Veio trazer a palavra que havia sido colocada em seu coração. E na sua própria pátria, ele não foi bem recebido. E ele mesmo diz: eu vim para os que eram meus, mas aqueles que eram meus não me receberam. Mas a todos quanto receberam, eu dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E mais do que isso, herdeiros da promessa de salvação que Jesus tem para nós. Ainda em Cafarnaum, depois de sair de Nazaré, ainda em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro. Estava febril, com a febre, talvez uma febre bem alta. Jesus curou a sogra de Pedro. E esse mesmo Pedro, no capítulo 5, ele viu Jesus curando a sua sogra. E depois que Jesus curou a sogra de Pedro, na mesma hora ela foi curada, não foi depois, foi na mesma hora ela foi curada. E de repente começou a vir pessoas de tudo quanto é lugar. E vinha pessoas endemoniadas, Jesus expulsava os demônios. Vinha pessoas enfermas, Jesus curava. Vinha pessoas que precisavam ser transformadas, Jesus transformava. E foi essa visão que Pedro teve. E de repente no capítulo 5, aconteceu que ele chegou na beira do lago de Genezaré. E a multidão apertava ele, espremia ele. Todo mundo queria estar próximo de Jesus, ouvir a palavra. E o que eu entendo quando a multidão começa a pressionar demais? Porque se Jesus fosse falar com a multidão pressionando, a sua voz não sairia para outras pessoas que precisavam ouvir. E muitas das vezes,
Tem coisas que é pressionar a nossa voz, calar a nossa voz, para que a palavra de Deus não vá adiante, mas continue buscando a palavra do Senhor, continue orando, para que a multidão não atrapalhe a palavra de Deus chegar a mais corações, fortalecer vidas, para colocar pessoas de pé e transformadas pelo poder da palavra. E após a multidão apertar Jesus ali, ele precisava se afastar um pouco. Ele viu 2 barcos parados no lago. E um desses barcos era de Pedro. Ele pegou, entrou no barco, se afastou e começou a pregar à multidão. Ele começou a falar à multidão. E de repente, do nada, interrompe a palavra de Jesus. E ele fala para Pedro: vai pro alto mar. Eu comecei a questionar isso, não questionar a palavra de forma alguma, tá? Quem sou eu para questionar? Mas eu comecei a tentar entender por que Jesus interrompeu a palavra e do nada falou para Pedro ir pescar. Jesus estava pregando para a multidão e de repente ele fala: Pedro, ó, vai com o seu barco lá para o fundo que agora a gente vai pescar. E eu comecei a entender o que Jesus queria falar com Pedro. Não era a questão da pesca, era uma profecia do que Pedro ia fazer pelo nome de Jesus. Porque depois que ele falou lançai a rede, talvez Pedro falou: Senhor, Pedro falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Mas ao mesmo tempo que ele falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, ele mesmo acho que viu um lapso de memória dele. Falou: pô, Jesus curou a minha sogra, mas um monte de gente que estava lá, quem sou eu para questionar a palavra dele? Senhor, segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede de novo. E o interessante é que não estava à noite, estava de dia, porque Pedro tinha trabalhado a noite toda. E quem sabe que trabalha com pesca, que a noite é mais fácil para pescar. E Jesus fez totalmente o contrário. Você não vai pescar à noite, você vai pescar durante o dia. E Pedro olhou e falou: Senhor, segundo a sua palavra, segundo a sua palavra, eu vou fazer. E o mais interessante disso tudo, depois que Jesus viu, depois que Pedro pescou, já lançou a rede e começou a subir um monte de peixes, ele teve que chamar o outro barco para poder ajudar, e quase os 2 afundaram. Quase os 2 barcos afundaram. E quando chegou na beirada daquele lago novamente, Jesus chamou Pedro e falou para ele que ele não ia mais ser pescador de peixes, mas ser pescador de homens. Ou seja, Pedro na mesma hora, ele abandonou um barco lotado de peixe e foi acompanhar Jesus, porque ele tinha entendido o mistério que Jesus tinha na vida dele. Não era pescador de matérias, mas era pescador de almas. Trazer pessoas para perto de Jesus, trazer pessoas para próximo da salvação, trazer pessoas para próximo da transformação. E o próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, se tu me amas, repetiu 3 vezes. E Pedro falou: tu sabes, Senhor. E ele falou: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E ele acrescenta: e as portas do inferno. Eu vou repetir: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu falo para nós essa noite: as portas do inferno não prevalecerão sobre a palavra que Jesus lançou sobre a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão sobre a promessa de salvação que Deus fez a seus filhos. As portas do inferno não prevalecerão sobre a promessa de cura que Ele fez para você. E não há nada que possa impedir a palavra do Senhor. E assim como Pedro falou, você diz nessa noite: Senhor, sobre a sua palavra eu irei fazer o que o Senhor está me mandando.